apresentar os créditos. Nós vamos utilizar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira, a 120ª edição, é uma tradução do Guilherme Ribeiro, e essa edição foi publicada em outubro de 2002. Nós vamos trabalhar o capítulo 5, o item 12. Capítulo 5 trata de bem-aventurados os aflitos. E o item 12 tem por título Motivos de Resignação. Então, eu vou ler todo o texto e depois nós vamos refletir passo a passo com ele. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus à vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de haverem quitado, estarão livres. Acho que eu pulei um pedaço aqui com essa interrupção. Vou voltar ao parágrafo anterior. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam, e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja,
que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se a um credor que vos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. É interessante que essas bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, elas são, é uma bem-aventurança de grande importância para a nossa humanidade. Porque nós vivemos num mundo de expiações e de provas. Nós não sofremos porque o mundo é de expiações e de provas. Nós sofremos e estamos nesse mundo porque não seguimos as leis de Deus. Nós já vimos lá no Livro dos Espíritos que a lei de Deus, a lei natural, a lei de Deus, ela nos diz o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E ela só E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, a nossa infelicidade, ela é decorrente da nossa não aceitação das leis de Deus, da lei do Criador. A lei do Criador, é importante a gente refletir sobre isso. Ela é uma lei que permite, que possibilita a felicidade de todas as criaturas, todas. Não há nenhum impedimento para que o espírito não seja feliz, a não ser a sua própria vontade, o seu proceder, a sua rebeldia, a sua insistência em não seguir a lei de Deus. No mundo que nós vivemos, um mundo de expiações e de provas, e um mundo em que todos querem ser felizes, todos. Nós sempre refletimos. Eu não conheço nenhuma pessoa que diga assim: eu quero ser infeliz. Ninguém quer ser infeliz. Todos querem ser felizes. Mas nós procuramos a felicidade através de caminhos que custam o sofrimento dos outros, porque nós entendemos mal o que é a felicidade. Nós confundimos a felicidade com a satisfação, né? E a satisfação está muito ligada, no nosso caso, no caso dos espíritos que vivem, que pertencem à humanidade terrena, ela está muito ligada ao egoísmo, ao orgulho. Então a pessoa fica satisfeita quando ela consegue obter aquilo que o egoísmo dentro dela exige.
aquilo que o orgulho dentro da criatura exige. Então, essa é uma felicidade, primeiro, ilusória. E segundo, se fosse uma felicidade verdadeira, ela não seria uma felicidade que seria possível para todos, mas apenas para alguns. E na Terra, nós observamos isso. As pessoas buscam as posições de destaque, as riquezas, a fama, as alegrias, muitas vezes sem pensar nas consequências dos caminhos que elas buscam em relação ao próximo. Então, nós temos um grupo de pessoas, uma minoria, aparentemente felizes e muitas vezes invejadas pelas outras, e uma multidão de infelizes que não têm as condições mínimas, que não têm o necessário, enquanto uma pequena parte usufrui dos supérfluos que custam o necessário de uma grande camada da sociedade. Então, em razão dessa visão distorcida, nós adquirimos muitas dívidas. Nós, os espíritos vinculados à Terra, né, nessa condição de inferioridade, adquirimos muitas dívidas. E como Deus nos ama e é justo e nos quer felizes, porque Ele nos cria para a felicidade, estabelece uma lei que está dentro de nós, está na natureza, que é para sermos felizes. E quando nós infringimos essa lei, nós não conseguimos ser felizes. Não é que Deus nos torne infelizes. Nós nos tornamos infelizes porque nos afastamos da lei de amor. Reagimos contra ela. Preferimos outros caminhos. Então, é natural que a Terra, como um planeta de expiações e de provas, tenha uma característica muito grande de muitas criaturas que estão passando por sofrimentos. Não existe na Terra quem não passe por sofrimentos, que não sofra, que não esteja passando por aflições, as mais diversas. Algumas aflições nós entendemos que seriam desnecessárias, que é só uma questão de atitude da criatura perante a aflição. Então, vamos ver aqui, ó, ele começa, né? Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Então, vejamos que o sofrimento é como que um ajuste que a vida, que a lei de Deus faz, que possibilita à criatura um estímulo para que ela reveja o seu modo de proceder. Mas o sofrimento em si, ele não transforma a pessoa. Ele estimula, ele tem a função de fazer a pessoa refletir, mudar de atitude. Mas existem pessoas, quando falamos de pessoas, não estamos nos excluindo. Existem pessoas, espíritos na Terra, que mesmo sofrendo, não refletem, não modificam o modo de ser e perseveram no caminho equivocado. Mas aquele que compreende, é o que ele diz, deveria bem dizer do sofrimento como prelúdio da cura, porque o sofrimento ele não visa, não tem por objetivo fazer a criatura sofrer como finalidade, mas estimular a criatura a refletir, a pensar e a mudar o modo de ser. E isso é que seria a cura.
Ou seja, muitas vezes a doença, a dificuldade, o sofrimento, a cura já representa o processo de cura. Nós sempre pensamos em cura a questão de evitar a doença ou de acabar com a doença. Mas as experiências de doença e de fracasso, de frustrações, elas já são um remédio amargo que a pessoa precisa tomar e entender que aquilo é benéfico para ela. Ele diz: também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. A gente lendo assim, superficialmente, pode a criatura que não aprofunda o entendimento, pode discordar do que está sendo dito. Quando diz assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. Então dá a impressão assim que a gente deve ficar feliz quando sofre, buscar o sofrimento para ser feliz. Não é isso, né? Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. Ele vai explicar. Visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Então, interessante que o objetivo não é a pessoa ficar feliz por sofrer. O que ele está dizendo aqui, deve ficar feliz porque está abatendo a dívida que adquiriu. É interessante. A gente lembra dos livros espíritas, espíritos que passam por expiações difíceis, espíritos que estiveram envolvidos em torturas, que torturaram pessoas, espíritos que escravizaram pessoas no tráfico da África para os outros países, espíritos que usaram desse desrespeito à criatura humana. Eles adquirem dívidas muito grandes. E muitas vezes essas pessoas que sofreram na mão deles não têm a capacidade de perdoar. Também não desenvolveram essa capacidade de perdoar. E a consequência qual é? Deus dá a liberdade para a pessoa agir, mas ela vai responder pelos atos dela, de cada um. Então, existem aqueles que sofrem nas mãos dos outros, como Jesus sofreu e que perdoou, estava livre. Existem aqueles que fazem sofrer e pensam que são vitoriosos e não estão. Vão ter que resgatar aquela dívida que ocorreu. Esse resgatar a dívida significa que a pessoa vai ser chamada a sentir o peso do afastamento da lei de amor. Quando nós nos afastamos da lei de amor e ferimos os outros, nós não conseguimos alcançar a felicidade. É impossível, porque a consciência, quando ela desperta na criatura, ela não consegue, só consegue dissolver aquilo resgatando a dívida, reparando os erros, ou sofrendo de forma semelhante o que fez, para que o outro, para que ela sinta, que aprenda na própria carne o sofrimento que fez o outro passar. A gente lembra um caso que o André Luiz relata,
e já foi comentado algumas vezes, mas nesse caso é bom lembrar. Vejamos só, dois espíritos no mundo espiritual, trabalhadores com obras importantes na vida espiritual, eles ansiavam, desejavam ir para esferas superiores àquela em que eles estavam. E eles recebiam a notícia de que não podiam, não tinham condição, embora fossem já espíritos em condições de entendimento, trabalhando pelo próximo, uma série de coisas. E eles continuavam trabalhando e depois voltavam e faziam esse questionamento: por que eles, se eles podiam ir para esferas superiores? E veja só, não é que exista uma regra ou uma chave que coloca a pessoa na esfera superior. A questão é que dentro da pessoa há um peso específico que não permite que a criatura alcance e conviva, se instale, permaneça numa esfera superior àquela. Porque o perispírito, ele guarda todos os registros da vida da pessoa ao longo dos séculos. E quando nós nos afastamos da lei de amor e agimos de forma equivocada, nós criamos, o nosso perispírito fica mais sobrecarregado de matéria. O perispírito também é uma matéria, né? Diferente da matéria que nós conhecemos aqui. Então, há um peso, eles não conseguiam ir. Então, aquilo pesava e eles nem sabiam por quê. Até que um dia eles desejaram saber por que eles não estavam nessas condições. E aí foi revelado a eles que, na época de Joana d'Arc, na França, no meio lá daquelas guerras, os dois se aproveitaram e jogaram uma pessoa num abismo. Mataram um adversário deles, que não era nem da própria guerra. Era uma coisa desnecessária e que eles usaram o clima que estava para uma vingança ou para retirar alguém do caminho deles. Então, eles decidiram que queriam superar aquilo, resgatar aquela dívida. Então, fizeram uma reencarnação, programaram uma reencarnação, em que os dois seriam pilotos de avião de transporte. E na existência física, esse avião caiu, e eles caíram. Eles fizeram um trabalho a benefício da humanidade, levando pessoas para lá, para cá. Mas naquela experiência, naquela vida de pilotos, um era o piloto, outro era o copiloto, eles sucumbiram, como se caindo de um abismo, né? Num avião caindo. Então, houve um resgate importante ali. A gente, acho que com a impressão que eu tenho é que com essa experiência é como se eles estivessem saneado dentro deles, não de uma forma, não é um suicídio, mas é um resgate doloroso. Eles conseguiram aliviar da consciência aquele peso daquilo que eles fizeram. Então a gente observa que aquela tragédia, aquele sofrimento todo da queda do avião, para eles representou um alívio importante e eles poderiam então alçar, ir para esferas superiores espirituais. Então ele diz aqui, ó, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Olha só, porque a pessoa é do espírito querer avançar espiritualmente, se desmaterializar, se tornar mais leve.
e isso gera uma angústia para ele ainda estar naquela condição, sem contar as lembranças, os remorsos, né? As atitudes que lembrava dos males cometidos por eles. Ou então, também, em condições piores, quando o espírito faz o mal e persevera no mal pela revolta, pela atitude de desespero, pela atitude de colocar a responsabilidade dos seus sofrimentos nos outros. Estou sofrendo aqui porque fulano fez isso comigo, Beltrano fez isso comigo. Isso é muito comum. Na própria vida física, nós, às vezes, dizemos isso. Não, eu seria muito feliz se fulano não tivesse feito isso comigo. Eu estou sofrendo porque fulano fez isso, Beltrano fez isso. E, na verdade, não é isso. Se nós tivermos a capacidade de perdoar, de compreender, de suportar, de caminhar 100 vezes mais, né? Perdoar 70 vezes 7, nós vamos nos imunizar desses sofrimentos. Deveis, portanto, sentir-vos felizes por reduzir Deus à vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no porvir. É interessante que a gente fazendo isso, na vida espiritual, nós recebemos compensações. Mas nós podemos dizer que é apenas na vida espiritual que nós recebemos essas compensações? Não. Quando a pessoa passa por um sofrimento aqui e a pessoa faz o que pode fazer para vencer aquele sofrimento e continua sofrendo, e ela tem uma resignação que não é uma desistência, mas não é uma revolta. A pessoa tem paciência. Isso significa que aqui na vida física ela já desfruta de um alívio, porque ela compreende, ela aceita, ela, ela consegue, dentro daquele quadro, ter uma postura íntima, pessoal, espiritual, em que ela não se rebela, ela não acrescenta sofrimento. É interessante quando Jesus fala, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele não diz que vai tirar todo o sofrimento da pessoa. Ele diz que vai aliviar, né? Ele vai aliviar. Por que Jesus vai aliviar? Como é que ele vai aliviar? Porque quando nós vamos a Jesus, quando ir a Jesus significa aceitar as suas orientações. Não é só acreditar nele, é trazer para o nosso coração aquela posição do Cristo. Então, nós desenvolvemos uma paciência em torno do próprio sofrimento. Desenvolvemos a compreensão por aquele que nos faz sofrer. Aceitamos porque compreendemos a necessidade daquele sofrimento para nós, o que não significa que a pessoa goste de sofrer, é diferente, mas que ela tira um bom proveito do sofrimento, não acrescenta um peso. A pessoa que se revolta, ela fica desesperada, ela acrescenta um sofrimento que não precisa ter. A gente vê nos hospitais, existem enfermos que são tranquilos, que estão sofrendo, estão sentindo dor, mas eles conseguem ter uma postura positiva. E existem outros que atormentam as enfermeiras, que atormentam os médicos, que reclamam de tudo. Então, esses acrescentam um peso desnecessário. Por quê? Porque não buscam seguir os ensinamentos do Cristo, né? O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz:
se me pagares hoje mesmo a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Olha só que interessante. Isso aqui ele está dando um exemplo, né? Na verdade, nenhuma das nossas dívidas é diminuída, nenhuma delas. Jesus falou, né? Que nós teremos que pagar ceitil por ceitil do que fizermos. Agora, naturalmente, quando nós fazemos o bem, quando nós cobrimos os sofrimentos alheios, o que ocorre? Quando alguém nos faz um bem, qual é o pensamento que a gente tem para essa pessoa? A gente pensa bem das pessoas, tem boas lembranças dela. Então, isso fortalece a pessoa. E muitas vezes, isso abate aquela dívida, porque nós podemos pagar a dívida com a dor e podemos pagar a dívida com atos nobres. A gente não tem na própria nossa justiça humana, não existe isso. A pessoa, quando comete um crime, ela, ela é condenada a 20 anos de prisão, vamos dizer. Mas, às vezes, ela pode compensar uma parte dessa prisão em atos a benefício da comunidade. Então, é uma forma de saldar essas dívidas também. Então, vejamos que se os homens têm essa ideia, que é uma ideia misericordiosa, Deus tem muito mais recursos para isso. Mas isso não quer dizer que a nossa dívida vai ser, vai ser retirada simplesmente por uma misericórdia em que nós não cumprimos nada, não fizemos nada além daquilo. Nós vamos pagar, podemos pagar no esquema do sofrimento, em que a criatura vai precisar refletir. E nesses casos, se a pessoa está sofrendo e continua permanecendo na atitude infeliz de não cumprir as leis de Deus, esse sofrimento foi inútil, porque a pessoa sofre, mas o sofrimento não apaga a dívida, pura e simplesmente. O sofrimento, ele puxa a pessoa, chama a pessoa para desenvolver outras qualidades e reparar os erros que tem. Então, ele está dando um exemplo que vale a pena, né? Vale a pena a pessoa passar. E o que os espíritos dizem é isso. Aqueles que passaram pela vida e passaram por grandes sofrimentos, eles nos relatam que a atitude deles de aceitação, de paciência, de confiança em Deus, de crença em Deus, isso representou para eles um alívio, uma condição elevada. É interessante como a gente lembra dos cristãos, né? Lá da época dos cristãos primitivos, que traziam, que enfrentaram, embora fazendo todo o bem que podiam, enfrentaram perseguições e enfrentaram a morte. Mas eles tinham convicção de que estavam fazendo o bem, não estavam sendo condenados à morte de forma bárbara como foram, e eles sabiam que estavam numa condição de
após a morte, receber o alívio que eles teriam. Nós não sabemos afirmar se todos os cristãos enfrentaram aquela situação com a mesma atitude, né? E nem que aqueles fatos pudessem sanear todas as dívidas da pessoa. A gente lembra de um romance do 50 anos depois, né? Emmanuel nos relata o caso do filho do Nestório, esqueço o nome dele, que ele morreu lá como cristão naquelas arenas romanas, uma vez. E depois teve que retornar para resgatar mais coisas. Então a gente vê que o nosso passado é um passado que a gente desconhece, por isso que é importante a gente ter uma postura de, de não condenação de quem quer que seja. Primeiro, porque essa não é uma atividade que Deus nos conceda. Analisar, julgar para nós termos atitudes melhores é justo, é bom. Mas condenar a pessoa, por quê? Quem pode condenar são os juízes, são as pessoas que têm a obrigação, têm o dever de julgar e estabelecer as condenações, porque a sociedade precisa de parâmetros, precisa de diretrizes, precisa dessa atitude de frear e de reconduzir a um campo de equilíbrio. Agora, nós, por que condenar? Agora, não quer dizer que a gente tem que aplaudir todo mundo que faz errado. Não é isso. Nós não devemos condenar. Nós podemos analisar que aquele comportamento está equivocado e que não deve receber o nosso apoio. Então, o nosso passado, a misericórdia de Deus é tão grande, que nos alivia, não nos permite conhecer tudo o que fizemos. E gradativamente nos dá a oportunidade de resgatar essas dívidas que ocorrem. Às vezes, nós podemos enfrentar, dentro de um lar, o encontro com alguém a quem nós prejudicamos muito no passado. E nessa vida, essa pessoa indevidamente, porque ninguém renasce para atormentar um pai, uma mãe, alguém que cuide dela, nessa existência, não está agindo mal se ela faz isso. Mas a doutrina espírita, com essa visão da reencarnação, nos permite compreender por que que essa pessoa que normalmente deveria nos amar, deveria ser grata, deveria ser nossa amiga, deveria nos respeitar, e não o faz. Pelo contrário, nos atormenta. Mas nós não conhecemos o passado. Então fica essa visão de uma vida só, nos favorece uma atitude de não aceitação, de angústia, em que a gente fala assim, puxa, eu fiz tanto por essa pessoa e a pessoa me devolve dessa forma. Agora, quando a gente tem essa visão das reencarnações, mas eu não sei o que eu fiz para essa pessoa, porque não é natural que uma pessoa que receba tanto de uma outra seja ingrata. Não é natural. Então a gente pode procurar, assim, de repente, eu fiz alguma coisa, né? Não nessa vida, em outra, em outras. Então essa é uma situação. Vou lembrar de um caso aqui que me foi relatado por um amigo, não vou dar nomes, né? Um amigo que encontrou um grande amigo nessa vida. Eu conheço os dois, né? Esse meu amigo era um trabalhador espírita, solteiro,
E o outro amigo era também um trabalhador espírita, casado, com um filho e uma filha. E o menino adorava esse meu amigo. A menina, sem nenhuma razão de ser, não gostava dele. Então eles tiveram, esse meu amigo, teve a revelação de que no passado eles conviveram juntos. E o menino tinha sido filho dele, e a menina, filha do outro. E eles armaram aqueles casamentos de conveniência do filho dele com a filha do outro. Mas ela gostava de outro, né? É uma história muito bonita, mas eu não posso relatar, mas é muito bonita. Então a gente entende até essas antipatias que até a própria pessoa não tem noção de que existe. Então, dentro da nossa existência, a gente procura saber por que existem essas antipatias espontâneas que a gente não consegue explicar. Às vezes, está nessa vida mesmo, o que uma pessoa fez para outra, mas às vezes não, às vezes está em outras. De qualquer forma, a nossa postura deve ser de compreensão, de entendimento, né? De perdão, e ir em frente dando o que há de melhor em nossa existência. Então, essa postura, eu queria falar uma coisa que eu acho muito, muito necessário. Nós todos acreditamos em Deus. Mas o que é acreditar em Deus? O que é saber que Deus existe? Na condição de espíritas, não vou me referir às outras religiões que também têm a sua aceitação. Mas estamos falando para espíritas, vamos ver o que nós sabemos, né? Então, nós sabemos que, dentre os atributos de Deus, nós sabemos que Deus é justo e que Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus nos ama. Intelectualmente, nós sabemos disso. E devemos lembrar disso quando passamos pelas aflições. Às vezes as aflições são tão pesadas que a pessoa abre um campo perigoso na sua mente, no seu coração, de pensar em se suicidar. É um equívoco, achando que está sozinha, achando que Deus não a ama, achando que aquilo é pesado demais para a pessoa, né? Nós temos que entender que Deus nos ama profundamente e que é justo. Então, tudo o que ocorre à nossa volta, nós que não nos julgamos espíritos puros, nem superiores, porque Jesus, por exemplo, sofreu sem precisar de provas, sem precisar de resgatar dívida nenhuma. Sofreu tudo aquilo para nos ensinar como enfrentar a adversidade e como fazer em relação aos que nos ofendem, aos que nos ferem, aos que nos destroem fisicamente. Ele veio para isso. Ele, pessoalmente, não tinha necessidade de nada disso. Existem espíritos que não têm mais necessidade de reencarnar em mundos como o nosso. Existem. Mas nós não devemos pensar que somos esses. Por quê? Basta ver a nossa capacidade de compreender. Para a gente compreender, para perdoar, para nós ainda é na disciplina, é usando a razão, é usando a capacidade de
interpretar a vida para fazer. Então, nessas horas de sofrimento, nós estamos testando para nós mesmos a crença em Deus. Eu não posso dizer que Deus se esqueceu de mim. Não posso, porque eu sei que não é verdade. Eu não posso dizer que Deus está sendo injusto. Não posso, porque Ele sempre é justo. Não posso exigir viver aqui na Terra sem passar por sofrimentos, porque os sofrimentos que nós passamos são necessários para o desenvolvimento da nossa alma. Alguns vinculados aos nossos erros do passado, outros vinculados aos nossos erros dessa vida mesmo. Outros que são sofrimentos em decorrência da ausência de virtudes nossas. Por exemplo, às vezes a gente sofre muito porque o orgulho foi atingido. Não tem nada a ver com a vida passada nem a vida presente. Quando alguém me passa à minha frente e eu me sinto indignado com aquilo, quando mexe com o orgulho, eu não posso dizer que aquela pessoa, que eu tenho uma dívida com aquela pessoa. Não. É a minha imperfeição que gera o sofrimento. Quem está sofrendo não sou eu, é o orgulho. E isso para todas as outras coisas. A impaciência, a incompreensão, a revolta, a indignação constante. Então, isso é o sofrimento inerente às nossas imperfeições. Então, é importante a gente ver na hora da dor, né? Quando a pessoa tem lá um. Eu lembro quando eu tive um cálculo renal, aquilo dói muito, né? Quer dizer, as mulheres são mais valentes do que os homens, com certeza. O pessoal compara o cálculo renal à dor do parto. Mas as mulheres, às vezes, há mulheres que têm partos e que têm também os cálculos renais. Então, elas são mais valentes, né, para enfrentar. Eu lembro quando eu tive um cálculo renal, eu tive uma vez, e deu vontade de subir pela parede. É um negócio assim, é uma coisa impressionante a dor. Cacá é especialista nisso, né? É uma dor terrível. O que eu pensava na hora era o seguinte: deve estar limpando alguma coisa nessa alma. Era uma forma de eu me confortar com aquilo, né? Mas quando sai, a gente diz assim: é o paraíso. Quer dizer, o céu existe, né? A gente fala, o céu existe na Terra. Quando o cálculo renal sai, meu Deus do céu, como Deus é bom. É uma delícia, né? Aí a gente sente aquela felicidade da coisa. Então a gente tem que olhar os sofrimentos, as limitações que a vida nos traz, que geram sofrimento, como oportunidades muito importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Se a gente quiser crescer na hora do sofrimento, físico ou moral, é importante. Então vamos lá. Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não existe consolação melhor do que a retirada de uma dívida espiritual. Não existe. É, uma, é um alívio para a alma. Que os Espíritos dizem o seguinte: é muito diferente você sofrer e você fazer sofrer.
uma diferença muito grande. É muito melhor sofrer do que fazer sofrer. Porque aquele que sofre, ele, se quiser, ele cresce espiritualmente. De que forma? Desenvolvendo a paciência, a capacidade a busca da prece em busca de alívio. E o que faz sofrer vai ter que enfrentar as consequências dos seus atos depois. E existem umas almas que sofrem de uma forma robusta. A gente lembra do Chico Xavier, né? Chico Xavier atendia até de madrugada as pessoas. Ele tinha um problema da vista, que doía, dos olhos, né? Tinha o problema do coração, tinha angina. Eu tenho uma amiga que era muito ligada ao Chico, ia muito lá, e ela dizia, eu já comentei isso aqui, ela dizia para nós que quando o Chico passava a mão no peito, é que estava doendo muito a dor da angina. E ela estava uma vez lá, aquele monte de gente pedindo ajuda para o Chico. Ele consolando as pessoas e passando a mão no peito. Ela foi e fez uma prece, né? Doutor Bezerra, eu queria ajudar o Chico a aliviar aquela dor. Passa um pouco, diminui um pouquinho da dor dele e passa para mim. Na mesma hora, ela começou a sentir a dor no peito. Ela correu para o banheiro e falou: Doutor Bezerra, tira essa dor de mim, devolve lá para o Chico, porque ela não resistia. Ela não aguentou a dor que o Chico estava sentindo. E, no entanto, ele estava lá ajudando as pessoas. Eu conheci a gente que visitava, com a agremiação visita, né? Nós estávamos impedidos de ir. A colônia de Curupaiti, de Rancenianos, né? E a gente conhecia o Amazonas Hércules, aquele homem maravilhoso, né? Enfermo, interno lá, aquela alma assim enorme. Hércules, era um nome próprio, Amazonas Hércules, era bem característico do que ele era. Aquele homem abençoado, uma alma deliciosa, com, sentindo, sofrendo aquela, indo perdendo aos poucos pedaços da perna, do pé, da perna. E eu lembro de uma moça linda, de olhos azuis, loura, bonita, da Zona Sul, né? Toda bacana, né? Ela indo lá se consolar com ele. A gente estava pensando que ela estava consolando ele, não, ela estava indo lá buscar e ele conversando com ela, orientando aquilo tudo. Então a gente vê a pessoa fisicamente perfeita, bonita, no entanto, precisando da ajuda de uma alma que estava no sofrimento físico, mas espiritualmente estava se libertando. Então, isso pode ser para qualquer um. Nós podemos ter essa atitude do Amazonas Hércules. Quando a gente olhar o sofrimento que nós estamos passando, físico ou moral, lembrar dessas almas que elas não conseguiram isso de graça. É esforço, é atitude, é buscar essa atitude. Então, cada um de nós tem uma experiência, uma história que não é para se contar, mas é uma história pessoal e que a gente pode transformar essa experiência difícil, essa aflição, num motivo de, de ajuda para os outros. Ao invés de nos queixarmos, né? Porque a queixa constante é uma doença também, a reclamação, né? A gente procurar desenvolver isso. A gente já viu isso, né?
Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos, porque se quitam, e porque depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Então, nós temos que ter sabedoria. Eu me lembro quando Mário Henrique Simonsen era o ministro da Fazenda, né? E o Brasil tinha uma dívida enorme. Né? Pessoal, como é que o Brasil vai pagar essa dívida? Ele falava assim, não, dívida a gente não paga, a gente rola, né? Rola a dívida. Isso aí, alguém vai pagar essa dívida, né? Então, no nosso caso, no caso do ser humano, não é conveniente que a gente fique rolando a dívida. Paga os juros e faz outra dívida, paga um pedaço e pega outro, paga um. A gente não sai do lugar. Nós temos que nos libertar, né? E a gente não consegue se libertar se adquire novas dívidas. O saldo da nossa existência não pode ser no vermelho. Nós reencarnamos para diminuir as dívidas e crescer espiritualmente, adquirir créditos. Do berço ao túmulo, nós estamos administrando a nossa vida. Faz sentido a gente nascer e depois desencarnar e olhar, a gente saiu com mais dívidas do que entrou? Ou sair com a mesma dívida? Não faz sentido. Nós temos que sair da vida física, porque isso aqui é uma experiência, é uma educação, é um educandário nosso, é um hospital nosso. Nós temos que sair daqui em condições melhores do que quando entramos. Mas os espíritos nos dizem que milhões de pessoas entram na vida e saem da vida nas mesmas condições, sem avançar. Então, a doutrina espírita vem nos alertar para isso e nós temos conhecimento, precisamos desenvolver isso. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Aí tem um povo que entra na discussão, mas será que Deus pune? Não vamos nos perder em palavras. Quem passa por um sofrimento entende que é uma punição. Mas para Deus é uma educação. Se a gente diz para uma criança que ela não pode fazer uma coisa, ela faz, e você retira algum mecanismo em que ela não fica satisfeita, ela acha que está sendo punida. Quando, na verdade, você está tentando educar, né? Cada um do seu modo. Então, a pessoa que sofre, estou sendo punido. Mas a gente tem que entender que Deus não é uma punição, é um trabalho. Por exemplo, um aluno que passa o ano, não estuda, perde o ano, ele acha que foi punido. Na minha época era comum a pessoa falar assim, mas professor, eu fui reprovado por 1/10. O professor falava, não, você não foi reprovado por 1/10, você foi reprovado por 5 pontos e 1/10. A pessoa foi abaixo da média, perdeu 5 pontos, né? Então, a gente vê que nós vamos enfrentar consequências dos nossos erros, não fica impune. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Então, nós vamos encarar isso, não tenhamos dúvida. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus.
a pessoa não se submeter à vontade de Deus. Cá para nós, isso é demonstra não só a rebeldia do espírito, nossa, né? Mas demonstra a nossa ignorância. Ele fala aqui, não submissão à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para com as suas criaturas? É que elas sejam felizes, verdadeiramente, caminhem para a felicidade. Aqui na Terra, nós não podemos imaginar ainda a felicidade nas condições em que vivemos, porque as pessoas são difíceis. Então, se eu não me submeto à vontade de Deus, significa que eu não quero ser feliz, embora eu diga, eu me convença que eu quero ser feliz. Então, para sermos felizes, nós temos que reparar os nossos erros do passado. Não tem jeito. A não ser que eu queira carregar o peso dos meus erros comigo. E não dá para a gente ter aquela ideia, não pode se sentir culpado, não. Meu Deus, onde que bota, não vamos usar a palavra não, onde que coloca a nossa dívida? Faz o que com ela? Há espíritos que não se sentem culpados. Há espíritos que não têm remorsos, são frios. Os espíritos que quando um espírito rebelde, muito duro, começa a sentir remorso, já é um sinal de progresso. Então, nós temos que ter a capacidade de reconhecer os nossos erros. E a questão não é de palavras, a questão é de coisas fundamentais, de coisas importantes da nossa vida. Eu não posso fazer uma comunidade sofrer para que eu seja feliz, para que eu alcance o poder, para que eu alcance dinheiro, para que eu alcance a fome, a fama. Eu não posso pensar que eu posso fazer isso e não responder por isso e me sentir feliz. Não vou me sentir feliz, não é possível. Logo, se murmurarmos nas aflições, olha só que legal isso. O que é a gente ficar murmurando nas aflições? A pessoa fica gemendo, né? Poxa, eu estou sofrendo muito. Acorda dizendo, estou sofrendo muito. Nossa, minha vida está murmurando. Em que isso nos ajuda? Em nada. Poxa, eu não podia passar por essa doença. Em que isso nos ajuda? Em nada. No fundo, se a gente analisar, a gente não está aceitando aquilo que Deus nos encaminhou, mas a gente não sabe que aquela dor, aquela doença, aquele sofrimento é importante, está operando transformações profundas na nossa alma. Existe para isso. Mas nós podemos cancelar isso murmurando, diminuindo o efeito do tratamento. Logo, se murmuramos nas aflições, se não as aceitamos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. Então, quando eu acuso a Deus, quando eu não aceito, quando eu me rebelo, eu deixo de receber os benefícios que Deus nos envia através de mensageiros que nos amparam. A gente vê o Chico, o exemplo lá do Chico, passando por aqueles sofrimentos todos, muitas vezes sendo caluniado. Eu lembro que uma vez eu estava lá, tinha um senhor que falou para mim, lá na reunião do Chico, do lado de fora. Não, eu vim aqui porque dependendo do que o Chico me diga,
eu mato o meu genro ou não mato. Olha só, um caso. O Chico ia ter que dizer alguma coisa para ele. Ele disse, mas eu não vou ficar aqui não, porque eu sei que para falar com o Chico a gente tem que pagar alguém aí. Eu falei, não, conversei com ele. Não. Todas as vezes que eu quis falar com o Chico, eu fiquei aqui, agora tem que esperar, né? Porque a pessoa quer ir na frente de todo mundo. Então tem que esperar, espera que ele vai falar com o senhor. Então o Chico distribuía esperança para muita gente. Naturalmente, essa vivência o aproxima dos espíritos, dos mensageiros do Criador, dos mensageiros de Jesus, dos espíritos nobres. E, naturalmente, ele seria fortalecido em função disso. Agora, se ele ficasse ali, não, não quero mais não, porque eu já fiz muita coisa, não quero saber, não me interessa o seu sofrimento, né? O que que ele faz? A pessoa vai ficar, vai deixar de receber aquele benefício. Tem um momento do Chico muito interessante. Ele ia para o trabalho, né? Tinha que chegar na hora. Uma senhora o parou na rua, muito angustiada, lá na cidade dele. Ele foi e falou assim: não, eu tenho que chegar na hora, eu tenho que ir para o trabalho, não sei o quê, coisa e tal. Ele pensando isso, né? É como se desvencilhar da mulher. Aí o Emmanuel falou com ele assim: Chico, atende a mulher. Ele foi atender, conversou, coisa e tal. Aí ele saiu. Aí o Emmanuel virou para ele: Chico, olha agora para trás para a mulher. Quando ele olhou, a mulher estava jogando para ele uma gratidão assim em forma de luz que o fortalecia. Veja só que interessante, né? Então, às vezes, a pessoa que passa por sofrimentos, todo mundo sofre na Terra, não simultaneamente. A gente procurar enxergar isso e procurar aproveitar essa oportunidade, é uma oportunidade de crescimento, né? Eu sei que é fácil a gente falar quando a gente não está sofrendo, mas é importante que a gente leve isso a sério, porque são as orientações que os espíritos nos dão. Então, se murmurarmos, se nos revoltarmos, se nos rebelarmos, se não tiver resignação, se não pensar o que a gente merece, e se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Nós temos que fazer que essas experiências nos fortaleçam. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Ou seja, na vida física, nós temos que enriquecer a nossa alma, porque o corpo vai ficar, mas a alma vai prosseguir. O que que a gente vai juntar na nossa alma? Quando a gente desencarna, nós vamos nos ver como aquela alma enriquecida de virtudes, de fé em Deus, de trabalhos realizados, ou vamos ser aquela alma que olha para trás e fala: o que eu fiz?
Ah, eu me distraí bastante, aproveitei a vida, como o pessoal diz, né? Tive muito lazer, me distraí. Mas isso é o quê? Para que serve isso? Não que a gente não se distraia, não se divirta. Mas nós não estamos aqui na vida só para diversão, só para ter isso. Nós estamos aqui para desenvolver essas virtudes. E o momento da aflição, a experiência da aflição é uma experiência enriquecedora, muito mais do que as experiências das distrações do mundo. Então, meus amigos, fica a nossa mensagem de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo importante, esse capítulo 5 nos traz muitos ensinamentos para a nossa vida. Se nós nos sentimos aflitos, muito importante ler e refletir sobre cada frase e trazer isso para a nossa vida, para entender e para nós sermos verdadeiramente felizes. Nós podemos ser felizes em meio às aflições. E nós podemos ser infelizes em meio à vida de prazeres. É uma escolha nossa. Então, muita paz para todos e, e vou pedir para a Verinha querida, minha querida esposa, para fazer a prece, né, meu amor? Tá bom. Então, vamos unir os nossos pensamentos. Já estão unidos, né? Vamos continuar unidos. Vamos pensar em Jesus, nosso mestre querido. Agradecer-lhe do fundo de nossos corações por essa oportunidade bendita de aqui estarmos juntos, estudando o Evangelho, ouvindo os seus ensinamentos através da palavra dos Espíritos que nos trazem o caminho para que possamos trilhar da melhor maneira. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por estarmos aqui. Como é bom, Senhor Jesus, essa oportunidade de reunião de amigos, queridos, irmãos, para a prece, para o estudo. Nós estamos muito gratos por tudo isso. E rogamos do fundo de nossos corações, Senhor, por todos aqueles que ainda estão tão distanciados dos seus ensinos, das suas orientações. Nós rogamos, Mestre amado, pelos povos de todo o nosso planeta, que passam por momentos de expiação, de provas tão difíceis, para que todos nos sintamos encorajados, fortalecidos para enfrentar esses momentos de dor pelos quais estamos passando. Nós rogamos nesse momento, Senhor, por todos os enfermos que se encontram hospitalizados, por aqueles que estão desencarnando, pelo pessoal médico, enfermeiros, por aqueles que estão na luta contra essa doença, para que sejam inspirados, encaminhados para uma solução. Mas, sobretudo, Senhor, ajude-nos a aceitar, acima de tudo, a sua vontade. Muito obrigada, Mestre amado, e fique conosco, Senhor, inspirando-nos e fortalecendo-nos na nossa caminhada, e que possamos, Jesus querido, por onde quer que passemos, onde quer que estejamos, possamos ser reconhecidos como espíritas, como cristãos. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Bom. Tchau.
Tchau, boa noite. Boa noite, até sábado.